Olá, mais uma quinta-feira, 157º encontro. E hoje nós temos a presença do nosso querido amigo, irmão, o Jefferson Vasques. Gente, o Jefferson é a terceira vez que ele vem para a nossa sala. Que bacana! Ele esteve conosco no dia 3 de novembro, ele nem lembra disso. Ele esteve conosco no dia 3 de novembro de 2022, falando sobre educação emocional à luz do Espírito do Evangelho. Depois, ele esteve conosco novamente, 18 de julho do ano passado, 2024, e veio falar sobre quando a vida pede amor. E hoje, ele está retornando para falar sobre ação do mental ao físico. Bacana, né? Então, mas antes, nós vamos fazer uma prece, porque está muito gostoso, né? Essa sala é sempre afetiva, mas é sempre bom a gente fazer uma prece. E assim a gente vai harmonizando, encontrando mais ainda a abertura dentro de nós mesmos, para que a gente possa estar com os nossos corações abertos pelas reflexões que certamente essa noite nós teremos. Então, pedi para a Ângela, né, o Jefferson, a galera com a presença da Ângela, para fazer a prece inicial para a gente. Pode ser, Ângela? Claro. Eu convido a todos que quiserem fechar os olhos para visualizarem a figura de Jesus em suas mentes e para juntos falarmos com o coração. Jesus, mestre, guia, amado amigo de todas as horas, nós agradecemos estarmos aqui reunidos, Senhor, para um novo aprendizado. Abençoa, Senhor, para que as nossas mentes possam captar todo o ensinamento do nosso querido Jefferson Vasques. Que nosso coração, Senhor, esteja em sintonia, uma só sintonia de amor, para aprendermos com todo o coração. E que nosso raciocínio, a nossa razão, corresponda, Senhor, aos novos ensinamentos desta noite. Abençoa em especial ao Jefferson, que com tanto carinho sempre está disponível a nos ensinar, a nos colocar em dia com os seus ensinamentos. Abençoados pelo Senhor Jesus. Fique conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, nós vamos começar com o Jefferson, fazendo sua explanação, sua exposição, por alguns minutos, de 20 a 30 minutos, como ele sentir à vontade, e depois nós vamos para as perguntas. Porque no começo da noite, né, umas 7 horas, eu enviei para vocês, para vocês, se vocês gostariam de fazer perguntas. E vieram muitas perguntas, Jefferson, vamos ver se a gente dá conta. Se não der, você vai ter que voltar novamente, tá bom? Com certeza. Tudo bem? Então tá, a palavra é sua. Muito obrigada, viu, por estar conosco. Rosana, minha querida amiga, mãe do coração, fala aí, mãe, né? Minha mãezinha também entrou aí. Um abraço para você, para o meu paizinho também. Esses queridos amigos aí que aqui estão conosco. É sempre muito bom estar junto de corações que nos acolhem, de corações que transformam esse ambiente, deixam ele propício a essa tarefa de aprendizado, porque aqui o aprendizado é mútuo. Eu aprendo muito com vocês pouco comigo. E essa noite vai ser muito, muito interessante, porque a gente vai começar a falar sobre a ação do mental ao físico. E se em algum momento, inclusive, da minha fala, assim, eu der uma tossida, se vocês tenham a caridade com a gente, que minha garganta está se recuperando essa semana aí. Então a gente está um pouco tossindo ainda com a garganta seca. E mandar um abraço, inclusive, aí para todos que estão aí com a gente. Muito obrigado pelo acolhimento, viu?
e que posteriormente virão estar nas redes sociais aí do YouTube. Então, essa temática ela é muito interessante e para a gente começar a compreendê-la, não será o meu objetivo aprofundar, no primeiro momento, na função de cada corpo espiritual que compõe esse conjunto de corpos que somos construídos, mas é preciso tocar nestes corpos, nesta temática, de uma forma muito singela, é claro, para a gente entender aonde está a mente e o que é a mente. Então, na obra Evolução em Dois Mundos, uma obra-prima de André Luiz, em um dos capítulos desta obra, ele vai começar a narrar os corpos que nos compõem. E sempre entendendo que esses corpos são energia, matéria, menos densa, mais densa. Então ele vai dizer que haveremos de ter o espírito ali, normalmente, esse agente intelectual, como relembra as entidades venerandas, a Kardec e a todos nós, responsável pelo pensar, pelo planejar, pelo relembrar, pelas funções que a gente no dia a dia utiliza. Então o espírito é a razão, é o sentimento. Ele é o agente inteligente. O que é o corpo físico sem espírito? Nada, apenas um pedaço de carne. Então, o espírito é o que dá a vida ao corpo. Só que ele não pode se conectar diretamente ao corpo físico. E aí, André Luiz vai dizer que haveremos de encontrar, então, no primeiro momento, a camada mais sutil, que é o corpo mental. Fica bem juntinho do espírito. Corpo mental. Tem o formato de um corpo, de um perispírito, normalmente, de um corpo físico. Mas é muito sutil. Depois haveremos de ter o perispírito, ou corpo espiritual, que Allan Kardec trata exuberantemente na codificação. E que não trouxe esses corpos porque não era a hora. E depois haveremos de ter uma extensão, como relembra José Naufel, da obra do ABC ao Infinito, que se encontra no catálogo da FEB. Temos uma extensão que é o corpo vital até chegar no corpo físico. Então, corpo físico, corpo vital ou duplo etérico, como chamam os espiritualistas, perispírito ou corpo espiritual, corpo mental e espírito. Então, entende-se que o processo começa daqui para lá. Por isso que, aonde está a mente ou o aparelho psíquico que Freud, que Jung, que Viktor Frankl e tantos outros teóricos da psicologia falam, que Joana, que André Luiz falam, está alocada no corpo mental, porque o espírito se manifesta através da mente. E também não irei me debruçar sobre consciente, inconsciente profundo, que guarda lembranças de vidas passadas, que são locais dentro de nós. Mas ele vai se manifestar através da mente. Então, todas as sensações que chegam no corpo é reflexo do espírito. Corpo adoecido, espírito em desequilíbrio. Corpo com saúde, espírito equilibrado. Entretanto, o corpo, por vezes, pode estar passando por processos de depuração. E não necessariamente o espírito precisa estar perturbado. Mas sempre que o corpo está perturbado, é sinal de uma limpeza no fundo da alma. Então, se a mente, a partir desse corpo mental que retém a mente em si, a partir dele começa todos os processos de cura ou de adoecimento, que tem na mente? Ora, a mente é fruto do espírito. E o espírito se manifesta por meio de sentimentos, emoções, pensamentos. Então a gente vai se debruçar. Emoção é instinto. Raiva, medo,
Vergonha, quem já assistiu aí Divertidamente sabe o que eu tô falando. São as emoções. Antigamente recebia o nome de instintos. É algo automático. É algo que sobe. Sentimento já é algo mais elaborado. Então eu sinto algo pela Rosana, eu sinto algo pelo meu pai, eu sinto algo pela minha mãe, sinto algo por vocês. É algo mais elaborado, mais sofisticado. Mas o que é o cerne de tudo é o pensamento. Porque o pensamento gera emoção, gera ideia, gera sentimento, que geram ação. Isso é um caminho que está em pensamento e vida, onde Emmanuel vai trazer esse roteiro. Então, e ele vai inclusive enfatizar, e mais à frente a gente vai falar sobre a vontade, que é a maior potência da alma, de acordo com Denis, de acordo com o benfeitor Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, é a gerente esclarecida, que governa todos os setores da mente, a vontade. Daqui a pouco a gente fala um pouco dela. Então agora, percebe, a gente está entendendo o que é a mente. A mente é produto do espírito, está no corpo mental. E é ela que vai passar todas as comunicações para o corpo físico. O corpo físico é apenas um capaz que recebe ordem. Apenas isso. E aí, agora a gente vai começar a entender o que é pensamento. Porque vai ser fundamental para o nosso entendimento. Para a gente entender a ação do mental ao físico. Porque o maior produto que existe mental é o pensamento. É o maior produto mental. É o que tem de mais valioso do espírito viajor. Porque a partir do pensamento cria-se ideias, cria-se sentimentos, compele o homem ao comportamento, a uma ação determinada. Então, pensamento, de acordo com Allan Kardec, no capítulo 14, item 14 da obra Gênesis, olha como ele vai denominar o pensamento. Ele vai dizer que o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Então, o pensamento é matéria. Porque, e a prova disso é o seguinte: a gente não vê, não toca, mas o sente. E é movimentado por ele. Pensamento é matéria. E dentro dessa linha ainda, André Luiz, na obra Ação e Reação, dirá que pensamento é força viva e atuante. Vocês têm noção, gente, meus queridos e queridas, dessa afirmativa? Pensamento é força viva que está dentro de nós e que se exterioriza fora de nós, buscando outras mentes encarnadas e desencarnadas que estão em comum, em igualitária sintonia. São ondas que vão, mas também ondas que voltam e trazem consigo aquilo que emanamos num primeiro momento. Toda onda mental, que é um pensamento, retornará àquele que emitiu. Portanto, em matéria de causa e efeito, já começamos a sentir os próprios efeitos nessa vida dos pensamentos bons ou deletérios ou ruins. Então, pensamento é força viva, é matéria. Matéria que no primeiro momento está dentro de nós, criando aquilo que Ernesto Bozano e depois André Luiz vai chamar de formas de pensamento. Formas de pensamento. Allan Kardec vai deixar isso de uma forma muito clara e didática na obra já citada, Gênesis, no capítulo 14 ainda, só que agora no subitem Fotografia do Pensamento. Ele vai dizer que aquele homem que pensou em matar outro homem, olha o que ele fala, que nesse exato momento é como se criasse uma tela mental dentro dele, um quadro,
que se colore, que ganha vida, que se movimenta e que se imprime no envoltório perispíritico, que nós entendemos sendo a aura ou halo energético. Todos nós temos uma aura, que eu não gosto muito dessa palavra, porque é uma palavra espiritualista. O certo é halo energético, ou halo vital, como André Luiz utiliza. Então, olha que coisa fabulosa. Então, a partir dessa perspectiva, pensamento é matéria. Pensamento, de acordo agora com o codificador, além de ser matéria, é matéria que ganha vida, viva, dentro de nós, e que pulsa, nos movimenta, e que se imprime na nossa aura. E ela é o campo energético em que vivemos. Significa que pensamentos negativos criam uma esfera individual negativa, que atrai encarnados negativos e desencarnados negativos, que vão contribuir para essa negatividade. É o famoso dedo podre. Está no processo de repetição, não é isso? Sempre está ali com experiências sentimentais de procedência duvidosa. Eu não vou nem tocar, eu não estou tocando no processo psicológico por detrás disso, mas no processo espiritual. Os seus pensamentos e os sentimentos estão atraindo encarnados e desencarnados ao seu redor. Então parece que a vida não anda para frente. Por quê? Porque aqui dentro não está andando para frente. Os pensamentos são otimistas, são pessimistas, negativos. A gente parece às vezes que quer cultivar a raiva, quer cultivar a tristeza, né? A gente toma café da manhã com a raiva, às vezes a gente vai almoçar com a tristeza, não é isso? Fala assim, nossa, a tristeza tá magrinha, deixa eu alimentar ela mais, aquela coisa de vó, né? Minhas vozinhas do coração que tá aí, aquela coisa de vó, né? Vou alimentar mais, magrinho, né? E a gente começa a cultivar aquilo, a focar naquilo, a dar vida para aquilo. E aquilo começa a criar a nossa aura, que atrai outras auras semelhantes. E assim vamos criando a lei de comunhão da vida, como relembra o Espírito Áureo na obra Universo e Vida, capítulo 5, item 5.4, transformadores de energia. Ele vai dizer que nós somos compostes, que estamos conectados uns com os outros, encarnados e desencarnados. Então, quando eu estou num pensamento muito negativo, num pensamento de baixo teor, não é que eu não possa sentir. Vamos abrir um parênteses aqui. Às vezes a dor está vindo e é difícil controlar o pensamento. Mas depois que o tempo vai passando e vai se fortalecendo, não podemos nos acostumar com pensamentos vinculados sempre ao pessimismo, sempre à dor. Porque estamos criando a realidade mental na qual viveremos. E detalhe, na espiritual, na qual encontraremos do outro lado. Por isso que o Áureo vai dizer que estamos conectados, nos alimentando uns aos outros. O dano do outro que estou conectado me interfere. Ele chama isso da grande lei de economia divina. Me interfere. Quer um exemplo? Processos obsessivos. Estamos bem, mas estamos conectados, por vezes, com este irmão que se apresenta como um obsessor, um vingador que agora nos busca. Aí nós estamos bem, tudo certo. Daqui a pouco, do nada, viramos um humor. Daqui a pouco, começamos a arranjar brigas. E sem ver, estamos sendo guiados, porque estamos recebendo energia, pensamentos, ideias de outra mente. Muitos quadros depressivos e ansiosos não encontram a cura, porque por detrás disso, de acordo com Joana de Anges e na minha experiência clínica, há sim fatores obsessivos.
Às vezes a pessoa é a própria obsessora que abre a porta para outros irmãos. Então, falar de pensamento, a gente está falando ainda de formas de pensamento que estão imprimindo, gravando em nós seus teores e criando a realidade na qual viveremos. Então não adianta dizer, eu quero que a minha vida melhore, mas levanta, chuta o cachorro, briga com o vizinho, xinga o esposo que é um santo. O esposo é um santo. Não sei por que a mulherada briga com a gente, eu, hein? Mas assim, briga com todo mundo. E aí o que acontece? Acontece que quando vai dormir, ô doutor Bezerra, eu quero encontrar com o senhor, André Luiz, me leva para o nosso lar. Gente, é sintonia. Sintonia mental. Aonde estamos o dia inteiro, aonde estamos na maior parte dos nossos dias, essa é a realidade que está criada ao nosso redor, é a realidade na qual veremos. Claro que poderemos mudar, basta a vontade, que irei falar daqui a pouco, inteirando aí em meia hora daqui a pouquinho. Gente, vou dar agora um exemplo mais palpável do poder do pensamento. Então, lembrando que o pensamento não é só lembrar, refletir, pensar, é criar, de acordo com a doutrina espírita, e isso é fabuloso que a doutrina espírita traz. Porque pensamento é pré-ação, é o rascunho da ação. Pensamento é criação que polui o nosso espírito, o perispírito e os corpos subsequentes, ou que os limpa-os. Tudo depende dos pensamentos que estamos emitindo e vivendo. Mas agora, para tornar o exemplo mais claro e levando para a rampa final, o pensamento na obra Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, um dos maiores estudiosos ao tempo de Kardec, que junto com Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane e tantos outros nomes, colocaram o espiritismo ali naquela rota depois de Allan Kardec que conhecemos hoje. Foram grandes cientistas, estudiosos da doutrina e filósofos. E Ernesto Bozano tem um caráter mais científico. E aí ele vai narrar um caso de um jovem médium, um jovem Turvey. E isso é muito interessante a nós, tá? Que é no capítulo que se intitula Formas do Pensamento. Bozano vai narrar que o jovem Turvey era médium, clarividência, portanto possuía uma evidência mais clara. Por mais que a palavra clarividência seja utilizada para diversas coisas, inclusive a retrocognição na memória. Entretanto, aqui entendemos como uma evidência clara, como o codificador ensina. Então, vê o espírito mais claramente, nítido. Então, Turvey era esse tipo de médium. E aí bate à sua porta um católico, vendendo exemplares da revista cristã. E aí ele chama, né? Porque espírita, vocês sabem que nós somos assim, né? A gente adora conversar. E aí Turvey chama ele para conversar, tomar um café, né? E aí, num determinado momento, como era de se esperar, a conversa começa a ficar um pouco mais calorosa. Porque Turvey começa a conversar com aquele fiel que estava ajudando uma instituição católica, vendendo revistas católicas. E aquele fiel acreditava no diabo. Mas no diabo com todas as personificações, no diabo mesmo, assim. E aí, a conversa um pouco mais calorosa, ele compra os exemplares, compra mais ainda, né? Que é tipo assim, já entrei na sintonia baixa, né? Deixa eu tentar me refazer aqui, né? E ele tenta se refazer, compra exemplares a mais ainda do que pediu. E o jovem católico se retira. Quando ele se retira e ele olha para o local onde eles estão, tinha um diabo ali, com corpo metade bode, outra metade de homem, com chifres e tudo. E aí ele fica apavorado. Vocês imaginam, vocês veem isso daí, gente. A gente vê isso daí, deve ser uma coisa assim, né? No primeiro momento choca essa visão. E Turvey ficou um pouco chocado. Mas como um bom espírita,
fez a sua prece. No que ele fez a prece, o mentor dele chegou e disse para ele: fique tranquilo, fique sossegado. Nós vamos fazer uma prece junta, tá? Aqui, em conjunto, eu e você. Isso não é um espírito. Isso é uma forma de pensamento. Isso é um pensamento que, de acordo com a vontade daquele fiel, se exteriorizou no ambiente e está vivo. Ele vai desaparecer com o tempo, mas a gente vai tirar ele agora para você. Vamos fazer uma prece. Fizeram uma prece, aquela forma de pensamento se desfez. Então, olha o poder do pensamento. Se fora ele faz isso, quem dirá dentro? Então é assim que muitas doenças mentais são somatizadas no corpo. Pelo poder do pensamento. Olha, todo mundo sabe, há estudos na ciência da psicossomática. Algo psicológico se somatiza, soma, corpo, matéria. Então, um conteúdo psíquico alcança um órgão do corpo, ou alcança um transtorno, se transforma em um transtorno mental. Pensamentos, que é ideia, sentimento, que tem uma determinada imagem, lembranças, arquivados com ressentimento, vão gerar o quê? Por vezes, tumores, por vezes, doenças cardíacas. Susana Vezum, uma psicanalista, psicóloga psicanalista, fez uma pesquisa de 3 anos e apresentou o resultado dessa pesquisa, meus queridos e queridas, no 40º Congresso de Cardiologia no Brasil, tá? Congresso Nacional. Qual que foi o resultado dessa pesquisa? Ela aplicou questionários de espiritualidade em uma amostra gigantesca e concluiu, as conclusões do estudo, foi que pessoas que não conseguiam perdoar ou já tiveram infarto do miocárdio agudo ou tinham uma predisposição para tê-lo. Essa foi a conclusão do estudo. O que é isso? Um pensamento não resolvido que está gerando doenças físicas. Uma emoção não resolvida que está se somatizando no coração que fica próximo do centro de força cardíaco responsável pelas emoções e que cuida das vísceras superiores. Então, muitas doenças gástricas, gastrite, é o raivoso, né? O raivoso sofre com gastrite, com intestino irritado, síndrome do intestino irritado, com fibromialgia. Então, tudo isso são somatizações de pensamentos. Tudo começou no mental. Essa ação de somatização de adoecimento começou no mental, até chegar no físico. Por um caminho. E todos os dias, paulatinamente, nós cultivamos aquilo. Por isso que a doutrina espírita, ela é o consolador prometido, e já estou levando para o final, falta 5 minutos, meia hora aqui, gente. Ela é o consolador prometido porque ela não vai dizer mais que o pensar, como a psicologia, é uma função cognitiva, uma função psicológica, é a lembrança de algo, é refletir sobre algo, também é isso. Mas é matéria viva, é força que polui o ambiente interno e externo. É força que limpa a alma ou a coloca para baixo. É força que prejudica outras pessoas também ao nosso redor. Aquele amigo cemitério. Alguém que já viu Amigo Cemitério? Veja o nome que eu dou para isso. Amigo Cemitério. Então tá todo mundo feliz, não é isso? Tudo bem com a vida, mas vai ter sempre aquele que vai chegar e vai sim. Vocês estão sabendo quem morreu? Vocês estão sabendo assim da morte violenta que teve? Se quartejaram 3 lá, não sei aonde. Quando não, vocês estão sabendo daquela outra mensagem, mas sempre algo negativo.
E se a gente não tomar cuidado, esse pensamento que está sendo exteriorizado agora, através da fala dele, através do pensar, vai tomando conta da gente e vai nos contaminando. Quando vê, a gente está falando também de coisas que não se deve falar. O mesmo se dá, tá, gente? Assim, pra fofoca. Às vezes a gente tá lá assim, aí chega o fofoqueiro no ambiente, maledicente, e quando a gente vê, a gente tá fofocando junto com ele, fazendo maledicência. Então, entendem, gente? São coisas. O que que aconteceu? Eu entrei na sintonia do pensamento, na onda mental do pensamento dele. Eu entrei na matéria que está se exteriorizando da mente dele, que é o pensamento. E agora me conectei com ele. Então, quando a gente fala desses processos de exteriorização, é preciso pensar nisso. E para finalizar, eu quero só dar um pitaco na culpa. Porque a culpa é uma temática fundamental e vai levar 3 minutinhos, Rosana, assim, não me xingue e capaz mesmo Rosana me xingar, né? Mas assim, a culpa pode ser paralisadora ou pode ser transformadora, depende de como vamos analisá-la. Nosso problema, de acordo com a psicanálise do ser humano, então a gente é diferente do macaco, não é isso? A gente faz pinça, a gente tem um lóbulo frontal, córtex pré-frontal, então né, a gente se acha o suprassumo da criação de Deus, assim, né? Rapaz, a gente é diferente. Sim, com certeza. Só que, no entanto, essa capacidade de abstração, de fantasiar, tem sido a nós, seres humanos, uma faca de dois gumes. Porque o escritor, o artista, ele precisa beber do depósito de fantasias. Agora, essas fantasias podem nos adoecer, gerando culpas que não existem. Culpas desnecessárias. Muito normal nos quadros de luto. Porque nos quadros de luto instala-se depois no paciente enlutado a posição do que Carl Gustav Jung chama do herói. Então, ele acha que deveria ter feito de tudo e que ele não fez nada. Ele para de reconhecer aquilo que fez tudo de bom e só dar ênfase para aquilo que deixou de fazer, ou na perspectiva dele, deixou de fazer, de realizar. E ele começa a se punir pelo desencarne dos filhos, das filhas, da mãe, do esposo, da esposa, com essa culpa. Qual que é o problema dessa culpa? Eu não acabei de falar que pensamento é matéria. Pensamento é matéria. Olha o que o Áureo vai colocar no item 5.4. O outro que eu falei era 5.3, gente, vocês me desculpem. Esse é 5.4. Ele vai dizer, trabalhando sobre a culpa, quando nós não resolvemos culpas, seja culpas que não existem, se não existe, a gente vai trabalhando mais com a razão, vai raciocinando e trabalhando com os fatos. É assim que a gente vai diluindo a culpa que não existe. A que existe pode ser feita por uma reparação direta, se a pessoa está viva, e indireta, por meio de preces, desdobramentos, a emancipação da alma, quando a gente dorme. Se vocês não forem igual o Jefferson, porque o Jefferson às vezes dorme e fica ali perto do corpo, o espírito inferior é assim. Agora, quando a gente está um pouco mais, sabe, utilizar da emancipação, uma faculdade da alma, quando a gente vai dormir, a gente pode dialogar com aquele ser. A gente pode dialogar, pode e deve, é fundamental. Entretanto, a culpa tem que ser diluída ou racionalmente, através de fatos, ou reparada, se a pessoa estiver encarnada, ou indiretamente, por meio de orações, e quando raro, por meio de cartas, né? Mas a gente pode fazer isso no próprio desdobramento, na emancipação da alma, ao dormir. Se for permitido, a gente vai tendo diálogo com estes espíritos. Mas agora, quando a gente não resolve isso, olha o que Áureo vai dizer. Lembranças não resolvidas, conflitos não resolvidos, carregados de culpa.
são como, ele vai tratar como se fosse uma fita magnética. Tudo que está resolvido é imprimido nessa fita e fica guardadinho no inconsciente profundo, tranca-se e não volta para cima. Para a consciência, aqui agora, a gente conversando. Quando não resolvemos a culpa, ela fica viva. E agora, Áureo vai dizer que ela se transfere para o corpo mental, do corpo mental para o perispírito, para o corpo vital, até chegar a alcançar o físico. Ele vai chamar ela, a culpa vira, olha a palavra que ele usa, um abscesso, um tumor, que drena a energia mental. Então a pessoa está se vampirizando, se obsediando, ela está se matando paulatinamente quando ela insiste em alimentar culpa. E não em aprender com a culpa, reparar, recomeçar. Então, olha só, a culpa vira um abscesso que drena, é como se fosse um tumor, um ímã, que está sugando toda a energia do espírito para ele. Por isso que pessoas culpadas são pessoas sem ânimo, sem força, sem energia. Elas reclamam de uma inanição, de uma incapacidade corporal muito grande. Elas não têm sentido, às vezes, na vida, propósito. Elas sentem um vazio, uma angústia. Realmente, tudo está sendo sugado. Toda a energia do espírito que poderia correr, levar para a rampa final, levar para boas ações, está sendo drenada por uma culpa. Então, gente, quero passar agora para a Rosana, e a Rosana vai conduzindo aí, por gentileza. Meu querido Jefferson, que maravilha! Nós sabemos que espiritismo é ciência, filosofia, religião, mas quando a gente consegue, dentro de uma temática, né, perceber tudo isso, é muito bom, que nos convida a pensar mais e a buscar as informações. Um crescimento muito grande para nós, né? Porque isso abre um leque. Falar de culpa, olha que belíssimo, porque tem o sentimento de culpa. E eu falei, e agora? Somente aquele que desencarnou. Como que eu vou fazer para reparar? Aí você já sabe que você tem meios, né? O Espiritismo traz isso através da prece, do desdobramento da alma, quando você dorme, você pode estar lá, você pode conversar mentalmente, porque continuamos vivos, somos espíritos imortais, porque quando a gente não sabe, a gente vai se fechando nessa caverna, quando a gente descobre, a gente, né? Então, muito bom, muito bem colocado. Eu vou começar com as perguntas aqui, então, tá bom? E a primeira pergunta é o seguinte: na verdade, tem uma introdução, né? E são duas perguntas nessa introdução. Então, eu vou fazer a primeira. Vai falar de medo e vai falar também sobre ansiedade. É bem pertinente aqui pela noite, pela abordagem que você fez. Desde o meu luto, mesmo fazendo reposição de vitaminas, me sinto muito fraca fisicamente. Tudo parece que exige um esforço muito maior. Coisas que eu fazia com tanta facilidade, hoje é um desafio. Como, por exemplo, uma atividade física. Algo que custava tanto. Como posso distinguir que o medo é paranoico ou é mesmo sinal de alerta? Essa é uma pergunta. E depois a outra, que eu não sei se você quer emendar, quais ferramentas posso utilizar quando percebo que uma crise de ansiedade se inicia e quero controlar? Tá, perfeito. Então, vamos lá. Medo. Medo e ansiedades. Alguns pesquisadores da psicologia vão retratar como duas emoções diferentes, outros como efeito. Eu gosto da visão do efeito, que é o seguinte: a ansiedade, ela é uma preocupação que tem como base um medo. Então, quando estou ansioso, estou preocupado, estou em alerta. Todo o meu maquinário corporal, cerebral, recebe do meu espírito, que passa para o corpo mental, para a mente, a informação do medo. E o cérebro vai acatar essa informação e vai dizer: ora, o Jefferson está em perigo.
Então, entende que no primeiro momento o cérebro não sabe distinguir se o medo é real, portanto, vinculado a uma emoção de medo, o medo puramente falando, que tem sintomas de ansiedade. Ou se é o medo paranoico, mas eu gosto de usar o medo fantasioso, que gera ansiedade. Então, a gente vai começar a distinguir o seguinte, é muito simples. Medo real é vinculado ao quê? A algo, a um fato real. Alguém, vamos lá, vamos usar um exemplo didático um pouco até com um teor um pouco forte, mas para vocês entenderem. Alguém chega aqui em mim e coloca uma arma na minha cabeça. Nesse exato momento, eu terei crises ininterruptas de ansiedade. É uma ansiedade que eu estou tendo e medo excessivo, inclusive pânico eu posso ter. Porque eu estou com uma arma na minha cabeça e o maior valor que tenho, que é a minha vida, está em jogo nesse exato momento. O perigo é real, existe, está na minha vista. Isso é medo, é algo natural e que não temos que nos preocupar. Não temos que nos preocupar. Agora, o que é ansiedade? É um medo fantasioso. Amanhã irei andar de avião. Ah, cara, tô tendo crise aqui porque eu tô achando que o avião vai cair. Acabei de ver o acidente do avião Ubatuba. Ah, tô começando a ter aquela tontura, formigamento, aceleramento do coração, dor na barriga, náuseas, sensação de desmaio. Ou seja, você está tendo crise de ansiedade. Mas o medo é real? Não. Então, a ansiedade patológica é algo que só pode ser tratado ali na terapia, às vezes com ajuda medicamentosa, e é claro, com todos todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferta. Por quê? Pensamento é matéria mental, certo? Por que que nós não começamos, então, a fazer uma limpeza mental do que estamos lendo, ouvindo, que conversa estamos tendo, porque tudo isso é produto mental, que vai gerar pensamento, que vai gerar outras coisas. Então, às vezes a gente fica lá todo dia assistindo da Datena. Não tem nada contra, não, gente. Mas assim, às vezes a gente tem que botar um balde embaixo da TV que escorre sangue. Aquilo ali é matéria. E aí a pessoa, depois de um tempo, começa a ficar com medo de sair na rua, porque viu tal coisa na TV, começa a ficar desconfiado das pessoas, porque viu lá no Datena tal coisa. Isso existe, gente. Então, medo é real. Ansiedade é um medo que não existe. Criamos na nossa cabeça. Como lidar com a ansiedade? No primeiro momento, respiração diafragmática. Puxar o ar pelo nariz e soltar muito devagar pela boca. Porque a impressão do ansioso é que ele não está respirando. Na verdade, ele está respirando. Ele está hiperventilando, está respirando demais e de forma errada, não está dando tempo. Então, a sensação é de que não tem ar. Está respirando errado. Vai para um banho gelado, o nome disso é hidroterapia, abaixa o cortisol. Não tem gente que fala assim, nossa, eu estava com um pouco ansioso, fui para o mar, fui para uma cachoeira, fora o magnetismo da água, você vai a uma cachoeira e você vai ficar bem. Abre a água do chuveiro gelado, fica bem. Tem gente que usa o gelo na mão para desviar o foco, a atenção, porque na crise de ansiedade a gente quer o quê? Que a crise passe logo. E aí está o erro. Na crise de ansiedade a gente tem que se acolher. Se acolhe. Se você tem que respirar meia hora embaixo da água gelada, respire meia hora embaixo da água gelada. Outra coisa,
encher uma bacia de gelo e ficar com a face aqui submersa por 12 segundos, tá? Vai doer, tá, gente? Dói. Porque isso estimula o nervo vago. O nervo vago, como todos nós sabemos, é o nervo responsável por fazer o eixo cérebro-intestino. E que está profundamente vinculado com o sistema nervoso central, que é onde a ansiedade age profundamente. Então, nesse exato momento, é como se a gente estimulasse o nervo vago e ele retornasse a um estado normal. E vai diminuindo a sensação de mal-estar. E fora isso, se você tiver alguém que te escute, note, escute. Eu não disse dê palpites. Escute, converse com essa pessoa. Liga para ela, se acalma, pede para ela ir lá. Se ainda tem mãezinha viva, vai lá ver a mãezinha, deita no colo da mãezinha, paizinho. Porque nesse exato momento, quando estamos em ansiedade, estamos com sensação de desproteção, inseguros. Então, passado esse mal-estar profundo, a gente pode começar a utilizar de outras técnicas. Escutar uma música boa, porque vai trocando foco agora. Prece. Tá? Então, no primeiro momento, para socorro, é isso. Agora, há crises de ansiedade que travam o corpo, literalmente, de deixar a pessoa na cadeira de roda. Nesses casos, ligar para o SAMU, vai ter que dar um relaxante muscular, vai ter que dar um diazepam, alguma coisa assim, para alprazolam, alguma coisa mais forte, para que as pessoas assim retornem. Então, um calmante. Então, gente, se eu não respondi, vocês me falam aí, tá? Obrigada, Jefferson. Então, você já deu uma boa dica aí sobre como a limpeza mental, sobre a ansiedade. E tem uma aqui que pode ser até que você tenha mais sugestões aí, que fala assim, como barrar pensamentos negativos. Tá. Bom? Então, vamos lá. Essa pergunta é interessantíssima, né? Aliás, se você quiser saber onde você está mentalmente, no fim do dia, sente-se. A fórmula não é minha, tá, gente? É do Santo Agostinho, tá? Assim, o Jefferson, se for do Jefferson, você podia duvidar, de Santo Agostinho. O espírito que mais divulgou a doutrina espírita ao tempo de Allan Kardec. Um dos grandes pais, patriarcas da Igreja Católica. Um grande espírito, né? Então, Santo Agostinho, ao fim do dia, sentava-se ali. Mas o nosso objetivo não vai ser justamente aquele de Santo Agostinho. O nosso objetivo é simplesmente fazer isso. Você abre um caderninho ou abre o celular, que hoje todo mundo é moderno, assim, né? Uma sociedade moderna, né? Então, assim, abre o bloco de nota do celular e ali começa a relembrar, ou faz durante o dia, às vezes, em intervalos, vai anotando. No que fiquei pensando a maior parte do meu dia? Só responde essa pergunta. Aí você já vai saber qual que é a realidade mental, portanto física, que você está vivendo, e espiritual, e o que tem que ser mudado. Então, no que penso na maior parte do meu dia. Bom, isso é um exercício de autoconhecimento do pensamento. Pô, cara, então eu pensei aqui, eu fiz aqui um rascunho, eu pensei em falar poucas e boas para tal pessoa, eu pensei, teve um dia lá, teve uma hora do dia que eu pensei em xingar o meu chefe, porque colocar ele no lugar dele. Outra hora foi o colega ali que estava do lado. Aí cheguei no centro espírita, não concordei. Então, ou seja, você passou o dia todo na raiva, no ódio. Esse foi o seu pensamento central. Então não adianta agora, na hora de dormir, achar que o André Luiz vai pegar na sua mão. Ou que a Rosana vai aí pegar você na mão para conversar. Não vai. Porque você já vai. É um processo fluídico, vibracional.
ser atraído para aqueles que você ficou com afinidade o dia inteiro, na hora de dormir. Agora, como entender o pensamento negativo? Não tem como barrar o pensamento. Entender não, barrar. Não tem como barrar. Já escutaram aquela expressão que é a seguinte? Pensamento não tem cerca? Por isso que, se algum de nós descobrirmos assim a fórmula, passem para mim, a gente vai elaborar um texto, a gente ganha um Nobel. A gente fica rico junto, marca a história da humanidade. Porque não há como controlar o pensamento. A não ser, eu não estou falando de remédio, hein, gente? Notem. Um esquizofrênico, por exemplo, ele tem pensamentos, a sua mente, o seu eu sendo invadido por fantasias que geram alucinações e delírios. Aí entra os remédios, entorpecendo o ego dele e tentando brecar áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento. Ok? Então não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando de autocontrole. Então não tem como saber barrar o pensamento que vem. Ele vem, não tem cerca. O que tem como controlar é o seguinte: eu foco nele ou foco em outro pensamento? Joana de Ângeles vai dizer assim, na obra Vida Plena: não te permitas ter pensamentos negativos. Quando lhe surgir um, substitua-o rapidamente por um pensamento positivo. Que pode ser a lembrança de um filho, pode ser a lembrança da mãezinha, pode ser uma lição espírita, pode ser uma palestra, pode ser um diálogo querido, pode ser a lembrança afetuosa de uma determinada pessoa. Então, não ser permissivo. A gente não vai conseguir, porque a gente ainda não é Cristo. Seremos Cristo, espíritos puros. Um dia. Até lá, não temos controle sobre se o pensamento vem ou não. Mas nós temos controle sobre onde colocamos o foco. Em que ideia, em que sentimento, em que pensamento, tá? Então, substitua-o. Crie ou utilize, às vezes, uma boa música. Utilize uma prece, como aqui falamos. A prece é um instrumento fantástico para tirar, inclusive, foco de pensamento negativo. A minha maior indicação, uma prece sincera. Uma prece sincera. E aí depois, ao longo do dia, vá se vigiando. Perfeito? Ótimo, Jefferson. Ô, Jefferson, nós estamos nessa linha de pensamento, então eu estou pegando as perguntas que vieram assim. Então, como desenvolver virtudes onde há vícios? E ainda posso continuar aqui, que tem um. Pode, Orai por e favor. vigiai, recomendado por Jesus, é o procedimento para realizarmos esse fortalecimento da vontade? Isso eu já tenho, acho que uma... O que é Orai a e vigiai. ordem? Orar e vigiar? Tá, Vigiai e vamos lá. orai. Isso. Aí, ó, tá vendo? Eu falo que eu aprendo com vocês, né, Rosana? Ó. Jesus sempre disse: vigiai e orai. A ordem dos fatores vai mudar? Vai, claro que muda. Tem pessoa que ora, não é isso? Ora o dia inteiro, mas não vigia. Aquele caso, salvo engano, vocês aí que são leitores também, aí estudiosos da doutrina, queridos e queridas, não sei se é a obra Mensageiros ou Missionários da Luz, onde o indivíduo sai do centro espírita, toma um passo, tudo, acabou de sair do centro espírita. André Luiz narra isso. O obsessor dele tá na porta, pega na mãozinha dele quase assim. Ô, vamos embora comigo. O que é isso? Falta de vigilância. Algum pensamento. Ele não estava sintonizado com o centro espírita, com o ambiente espiritual da casa. Então vamos lá. A primeira pergunta. Qual que é a primeira pergunta, Rosana? Minha querida, por gentileza? Como desenvolver virtudes onde há vícios? Tá, vamos lá. Muito bem, porque os senhores e as senhoras me relembraram de uma coisa que eu não falei, que eu falei tanto que eu ia falar no começo, né? À vontade. Vamos lá. Então, a gente vai ter que ter duas coisas nesse processo. Que é um vício, é um mau hábito.
É uma virtude, é um bom hábito. E o que é hábito? São repetições que se cristalizam no nosso espírito. Ponto. Então, trazemos vícios e virtudes milenares. E às vezes que desenvolvemos nessa vida. E estamos repetindo ambos aqui no agora. Ou criando. Então, o Emmanuel vai dizer o seguinte: salvo engano, depois vocês me cobrem que eu mando para a Rosana, eu mando certinho para a Rosana a pergunta, tá? Mas está na obra O Consolador e, salvo engano, pergunta 254, uma frase muito famosa de Emmanuel. O Consolador, para quem não conhece, é como se fosse o livro dos espíritos, né? Aí se encontra, inclusive, aí na Casa Máter da Doutrina, FEB, no catálogo febiano, uma obra assim, de excelência. Chico Xavier é excelência. E então, ali semelhante ao livro dos espíritos, ao invés de ser a falange do Espírito da Verdade, o autêntico Espírito da Verdade, que ali respondia junto àqueles espíritos as diversas indagações profundas de Kardec, agora vários estudiosos indagam Chico Xavier e quem responde é Emmanuel. Então é essa obra maravilhosa, O Consolador. E na 254, haveremos de encontrar o seguinte, uma frase muito famosa de Emmanuel: a disciplina antecede a espontaneidade. E o que é vício e virtude? Espontaneidade. Espontaneidade até demais, às vezes, nos vícios. É ação espontânea, natural. Então, Emmanuel está dizendo que o que antecede essa espontaneidade, esse hábito, essa virtude, é a disciplina. Então, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, no primeiro momento, a gente vai ter que ter disciplina. Porque não adianta hoje a gente quer desenvolver um hábito, então a gente fala assim, né? Às vezes, Deus, dai-me paciência para com aquela pessoa ao decorrer do meu dia. Olha só, olha só. Então, Deus, dai-me paciência para com aquela pessoa específica do meu dia. Ok. Deus vai colocar a paciência, a virtude já elaborada dentro de nós, ou ele vai colocar aquela pessoa ou outras pessoas, vai possibilitar, colocar não, ele vai permitir que essas pessoas cheguem até nós para nos testar a paciência. Porque virtude é desenvolvida na forja da vida. Virtude é desenvolvida na tempestade, no deserto, nas provações, nas expiações, no atrito. Não só na contemplação. Na contemplação eu faço um rascunho, o pensamento. Mas para concretizar e repetir isso, eu preciso ter disciplina de acordo com Emmanuel, e agora trazendo Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vontade, que é a maior potência da alma. Denis ainda prossegue. Vai dizer que o progresso não está na matéria. E aí a gente pensa, nossa, ele vai falar no espírito. Não, está na vontade. O progresso está na vontade. E aí a disciplina junto com a vontade vão ser aliadas. Porque vai ter dia que a gente não vai estar com muita vontade, não. Aí entra a disciplina, que é firmar um acordo consigo e realizá-lo independente de. Que vai dizer assim, olha, não importa se eu estou mal ou não, ou se hoje eu quero xingar aquela pessoa. O meu propósito maior na minha vida nesse exato momento é desenvolver a paciência. Então não, eu vou fazer o que Jesus me ensinou, o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no Livro dos Espíritos, que está no Céu e Inferno, no Gênesis e tantas outras obras. Eu vou praticar agora com essa pessoa. E aí nesse exato momento, a disciplina entrou em ação, mantendo a chama da vontade. Em outros momentos a gente vai estar com fogo lá em cima, que é a vontade. A vontade é um fogo.
convicto. Quanto mais profunda a nossa fé, mais ardente é o fogo da vontade. Então, acho que é isso, gente, assim, deixando aí para vocês. Excelente, Jefferson, excelente. Ô, Jefferson, nós estamos aqui com o horário já, mas está tão bom. Posso fazer mais uma pergunta? Fica à vontade, pode fazer aí, quando você quiser. Tá, então tá bom, deixa eu pegar aqui. Até que ponto nossas criações mentais influenciam aqueles que convivem conosco? Perfeito, hein? Pergunta, olha só. Aqui, ó, deixa eu trazer esse titã aqui da FEB, olha só. Pouco conhecido por nós, né? Olha só. Universo e Vida, Espírito Áureo, médium Hernani Santana. É uma obra-prima, tá? Profunda, muito profunda, inclusive, essa obra. E citei ela hoje aqui. E agora, dentro dessa obra tem um capítulo 5, e dentro do capítulo 5, haveremos de encontrar um capítulo que se intitula Ideias, Emoções, 5.6, e depois 5.7, Infecção e Purgação, onde eu falei da culpa até, né, que virou um abscesso, que é rejeitado e joga aí pro corpo. Gente, então o que eu quero dizer, assim, Áureo vai dizer, então, vou relembrar essa noite aqui. Eu disse que disse não, eu repliquei o ensinamento dos espíritos amigos, André Luiz, Áureo, que a nossa áurea, ou seja, o campo de energia que nos circunda e que é criação da nossa mente, do corpo mental, portanto, produto do pensamento, de acordo com Áureo, ele é produto do pensamento. E esse campo energético, ele tem um cheiro, ele tem uma cor, ele tem um peso, ele tem uma velocidade. Então, a nossa áurea vai caracterizar nós para os espíritos. Inclusive a coloração, quando mais escura, sinônimo de inferioridade moral. Quanto mais etérea, uma cor mais sublime, radiosa, elevação moral. Então, a nossa aura para os espíritos, eles olham nela e eles já veem quem somos. É assim que os espíritos nos leem e depois eles vão começar a entrar os pensamentos que estão impressos nela, que Kardec chama de fotografias. E depois na mente, se for preciso, para ir mais profundo. E aí, Áureo vai dizer, nesses capítulos, que estamos vinculados uns com os outros. Vou dar o um exemplo de novo, postes. Só que a gente não se conecta com todos os postes. A gente vai se conectar com postes semelhantes. Então, às vezes, o nosso pensamento não está muito organizado. E a gente insiste em não organizá-lo. E começa a exteriorizar por palavras e ações. Ou às vezes nem isso, tá? Às vezes só no próprio pensar. Não verbaliza nada, mas fala tudo. E relembrando, pensamento é onda, é energia que sai e busca outra energia semelhante, vindo de um encarnado ou de um desencarnado. Então, podemos afetar o ambiente em que vivemos através dos nossos pensamentos muito, grandiosamente. Interessante que numa viagem que fomos para Minas Gerais, no congresso lá, tivemos a oportunidade ímpar de conhecer a casa de Chico. E interessante é que as pessoas que conviviam com Chico Xavier ali estão sempre ali na casa de Chico. Visitamos o Centro Espírita Pedro Leopoldo e o Centro Espírita Meimei, que Chico Xavier fundou para trabalhos de desobsessão.
E aí, uma das pessoas que ali cuidam daquele local, que conviveu com Chico, que o pai trabalhou nas reuniões mediúnicas com Chico, dizia que era um fenômeno incrível estar junto de Chico. Você chegava triste, e ele falou que aproximadamente, ele falou, olha, Jefferson, uns 5 metros, 4 metros do Chico, começava a sumir tudo. Em outras palavras, o que ele está dizendo para mim? Que ele estava envolvido na aura, que é fruto do pensamento, do Chico Xavier. E aí, ele começava a ficar feliz, a pensar em Jesus, a pensar na resolução dos problemas, e ele nem tinha ainda falado com o Chico, estava só próximo do Chico, envolvido na aura do Chico, energética, que é fruto dos pensamentos daquele homem. Então, sim, impacta e muito, e cria aquilo que chamamos de egrégora, ou egregore, que é a esfera espiritual de um ambiente, que é a somatória de todos os pensamentos da casa. Ô, Gerson, mas todo mundo pensa negativo no meu lar. Mas seja você aquela que expele um feixe de luz pelo pensamento. Seja você a brecha, a fresta pequena que os espíritos adentram neste lar. Os bons espíritos. Então, impacta e muito, impacta inclusive na saúde física das pessoas ao nosso redor e mental. O Jefferson, para fechar com chave de ouro, com toda a sua fala, e vamos falar um pouquinho de equilíbrio, porque tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: como sintonizar o mental com o físico, pois algumas vezes parece que um quer aparecer mais que o outro? Muito bom, muito bom. Subtênese, lembra que eu falei no começo, até assim? Ô pai, desliga o seu microfone aí, obrigado, viu? Obrigado. Então, às vezes, foi como eu disse, deveria ser assim. O espírito manda no corpo, certo? Mas nem sempre é assim. O que acontece? Às vezes o corpo manda no espírito, ou às vezes a mente quer aparecer um pouco mais, como foi colocado aqui. Como entrar em sintonia? Tomar uma água aqui, gente. Desculpa, obrigado, viu? Pela compreensão. Então, a gente vai começar a entender. E para responder essa pergunta, quando a gente fala de equilíbrio, primeira coisa, o que é equilíbrio? A gente tem uma ideia de equilíbrio, que é uma ideia de que equilíbrio é tudo estar normal. É uma ideia como se fosse uma monotonia. Monótono, parado. Isso não é equilíbrio, isso é inércia. Coisas diferentes. Só que, como Leon Denis já coloca na epígrafe da obra Depois da Morte, cresce andando. Equilíbrio. Para encontrar equilíbrio é preciso encontrar movimento. É preciso estar em movimento. Porque o que é equilíbrio entre corpo e mente? As necessidades do corpo e as necessidades da mente. Os conflitos da mente e as necessidades do corpo. É aprender a lidar consigo mesmo. E para aprender a lidar consigo mesmo, só tem uma forma: conhecendo-se. Porque se eu não me conheço, eu não tenho equilíbrio. Ou eu sou reflexo do desejo dos outros, ou de mentes desencarnadas, ou eu sou inerte, fico na zona de conforto. O equilíbrio requer movimento. Movimento impele mudança, ação. Só que para que eu não me torne escravo de minhas emoções, da minha mente,
dos meus sentimentos, dos meus conflitos não resolvidos, das minhas culpas, dos meus pensamentos, eu preciso olhar também para os meus comportamentos e se conhecer em pensamento, em sentimento, em ações. Porque se eu não me conheço, eu nunca terei o equilíbrio. Qualquer ação que o outro fizer, ele me tira, entre aspas, porque a gente não perde nada do que, do que nunca foi nosso, do equilíbrio. Eu agora sou dominado por outras pessoas. As pessoas me dominam. Por quê? Porque eu não me conheço. Não me conheço. Então, as pessoas que me equilibram. E eu começo a criar, às vezes, dependência de outras pessoas. Eu só estou equilibrado quando tenho aquela pessoa do meu lado. Eu só consigo me controlar quando aquela pessoa está ao meu lado. Isso não é equilíbrio. Isso é muleta. O progresso ocorre em contato com o coletivo, mas ele é individual. Então, para ter equilíbrio, é preciso entender, no primeiro momento, que você precisa se conhecer. Conhecendo os cômodos da alma que estão ali na mente e que geram atrito com o corpo e que, por vezes, são também movimentados pelo próprio corpo, é fundamental. Chico Xavier sempre tinha uma frase quando falavam do corpo dele, das doenças dele, que quem estava doente era o corpo, não era o espírito. Ou seja, quem estava em desequilíbrio era o corpo, não era a mente. Isso que a mente é a manifestação do espírito. Então é análogo dizer mente e espírito. Não são um, como muitos dizem. Nós não somos Cristos. O Cristo é um, em sua integralidade. Mas são parecidos. Corpo, mental e espírito. Então, o que Chico está dizendo? Olha, é mais ou menos assim, é como se Chico dissesse em outras palavras. Sim, o meu corpo é complicado. A doença no meu rim, a doença na minha perna, a doença no meu pulmão. Traz muitos problemas para mim. Mas, como espírita, sei que a resignação é o melhor passo para me manter equilibrado e me manter feliz. Talvez possa não estar feliz no primeiro momento. Mas relembra, mano, a disciplina antecede a espontaneidade. E se eu me permitir, me forçar no primeiro momento a dar um bom dia para alguém, a estabelecer um bom diálogo com outra pessoa, a dar uma risada, a ler uma boa obra, rapidamente o equilíbrio começa a aparecer. Então, estar em equilíbrio é lidar, é saber lidar consigo, se conhecendo, e saber lidar com as diversas circunstâncias da vida. Porque se nós não sabemos lidar com as intempéries, com os problemas, com tudo que a vida traz nesse pacote, nós nunca veremos de ter equilíbrio. Seremos sempre desequilibrados ou teremos um falso equilíbrio dependente do outro, dependente da sociedade, dependente do blogueiro, da blogueira, do influencer, dependente do palestrante espírita. Isso é importante também falar. Então, nós temos que começar a trabalhar. Conhece-se. Conhecendo, vai entender que em você mesmo há coisas que te retiram a paz, há comportamentos, há pensamentos, sentimentos que te retiram o equilíbrio. E vai começar a trabalhar nesse equilíbrio. Mas equilíbrio não é ausência de problema, é saber lidar com o problema. Aí você é uma pessoa equilibrada. Jesus, para a gente finalizar, nosso modelo e guia, pergunta 625 da obra O Livro dos Espíritos. Ninguém viu
o mestre, por um acaso, assim, sentado num trono de um palácio? Nunca vi. Ou aquartelado no sinédrio com os rabinos? Ele teve problema, provações, porque ele não precisava ser espiado. No espírito puro. Desde que nasceu, na manjedoura. Na obra Antologia Mediúnica já mostra isso. Pessoas que olharam porque Maria de Nazaré era linda por dentro e por fora, uma jovem. Pessoas que estavam pensando, tendo olhar libidinoso com aquela mulher que estava prestes a dar à luz e José era muito velho. Meus espíritos caminharam para o estábulo. Então, Jesus, isso antecedendo, teve aquele massacre das crianças, então, saída do Egito a Belém, Jesus, desde que nasceu, desde que encarnou, na última encarnação aqui, a última e na primeira, né? E aqui esteve, sofreu e foi parar na cruz. E em nenhum momento vimos o mestre desequilibrado, porque o equilíbrio dele surgia da capacidade dele de solucionar os problemas e de lidar com as adversidades da vida. E de continuar amando e fazendo o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. Perfeito? Obrigada, Jefferson. Muito bom, muito bom. Jefferson, você sabe que, então, o equilíbrio é interno, né? Uma conquista nossa, não é? E podemos receber muitos apoios, muitos estímulos para que a gente possa encontrar nosso equilíbrio interno aqui, né? E aqui, como você sabe, nosso grupo é um grupo, né, composto por pessoas que estão aqui na sala, que passam por dores profundas da alma, principalmente e luto de filhos. Então, quando você estava falando, eu estava aqui pensando comigo, né, a importância desse tipo de trabalho de apoio, porque nem todos conseguem ter acesso à terapia, a médicos como psiquiatra, né? Apoio, muitas vezes, dentro da casa, da família ali, né? Muitos falam que as pessoas cansam de ouvir, ou eles ficam cansados de falar as mesmas coisas, porque têm a necessidade de falar muitas coisas. E o nosso trabalho, como todos sabem, surgiu de uma forma muito espontânea, natural, planejado pela espiritualidade, com certeza, porque a gente sabe que nada acontece por acaso, e fomos encontrando pessoas afins de trabalho muito sério, né, de trabalho voluntário, que estão aqui presentes também, que a gente chama de equipe fraterna. E aí nós temos hoje, né, essa ferramenta, um apoio, que tem o atendimento individual, porque há um momento que a pessoa tem necessidade e precisa fazer aquela escuta que você falou, né, e também isso que acontece já, se a gente fosse colocar, há 3 anos, né, semanalmente, sem interrupção, todas as quintas, faz 3 anos que nós nos reunimos aqui, de forma virtual, porque tem muitas pessoas de fora do Brasil todo, né? Isso, e uma vez por semana, se toda quinta-feira eu tiver a oportunidade de adentrar nessa sala, como hoje, por exemplo, quanta riqueza proporcionou essa noite. Quanto material, a gente fala isso direto, todos os encontros, falando disto, não é? Então, quanta oportunidade que nós estamos tendo para pensar. Então, esperamos, sinceramente, que todos saiam daqui melhores do que entraram, né? Com estímulo, com ânimo, com agradecimento a Deus, né? E o carinho por você, meu querido, aumentou. Porque é a 3ª vez que você vem, e eu tenho certeza que todos vão me pedir para você vir na 4ª para continuar aqui com as perguntas, e também talvez de outras temáticas, porque foi espetacular. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua disponibilidade de estar conosco, que eu sei que a sua agenda também é apertadinha. Muito obrigada. Deus te abençoe muito, te dê muita saúde para você continuar
com esse trabalho lindo, viu? E aí eu vou pedir, então, agora ao nosso amigo Gustavo para fazer a prece para a gente de encerramento. E pode escrever aí no chat, gente, para o Jefferson que ele está lendo. Posso mandar um abraço sem, Rosana, dizer assim na Pode, prece? Eu tenho que claro, esperar a aí. prece. Não, pode mandar, Pode- depois pode o tudo. Gustavo encerra, faz a Pode prece. tudo. Pode aí, fala aí. Mas, gente, quero mandar assim, um abraço apertado no coraçãozinho de cada um de vocês, viu? Eu não tenho dimensão da dor que nenhum dos senhores, das senhoras, estão passando nesse exato momento da vida de vocês. Cada um no seu deserto, cada um na sua tempestade. Mas eu tenho um profundo respeito pela potência, pela fé com que vocês enfrentam essas tempestades e esses desertos, porque deserto e tempestade também é a escola do Senhor. Então, eu quero muito agradecer pelo acolhimento, quero agradecer pelo carinho, quero agradecer pela luz que vocês compartilham conosco, pelo exemplo de resignação que vocês imprimem no meu ser, porque a minha prova haverá de chegar em algum momento da minha vida. E tenho aqui vários rostinhos que são exemplos de resignação. Então, muito obrigado. Resignação, fé, perseverança. Então, o que eu posso dizer é que eu desejo que Jesus e a espiritualidade amiga envolva cada um de vocês, viu? E muito obrigado pelo acolhimento. E vamos relembrar que a montanha não é tão grande quanto parece. Vamos lá, Rosana, pode ir. Ô, Jefferson, querido, a gente só pode agradecer uma vez mais, né, Rosana? Tá merecendo outra feijoada, Rosana. Aqui e aí na sua casa. Porque, além de tudo, essa pessoa aí é um amigo muito bom, uma pessoa que divide, que partilha, que ajuda, que quer construir junto, né? Ele é de Taubaté, aqui também a gente tem a alegria de poder, queremos conviver mais, mas convivemos um pouquinho. Deus te abençoe, Deus abençoe tudo isso, toda essa força de ajuda que você está se tornando, que cada vez isso brilhe mais, alcance mais pessoas. E já encerrando, né, essa noite que foi tão proveitosa, com tantos ensinamentos, com tantas possibilidades de reflexão, da gente se apegar ali e se amparar para entender por onde seguir nessas travessias difíceis, nesses desertos. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode tirar de tudo que você nos colocou é que nós não temos que sofrer. Nós não temos que experienciar dores difíceis, mas são nessas caminhadas árduas que nós vamos forjar as virtudes do nosso espírito, a capacidade de superar quaisquer que sejam os caminhos, e como você colocou agora no final, todos nós vamos passar assim, de diversas formas, nas perdas de pessoas amadas, as perdas temporárias das pessoas queridas, nos processos de doença, em questões diversas. Mas a força de superação está em nós. As ferramentas surgem no nosso caminho, nos irmãos que nos dão as mãos, que nos mostram aquilo que naquele momento a gente não consegue ver, e nós vamos nos tornando realmente humanidade, que se conecta através do Cristo, através daqueles que trazem o Cristo para nós todos. Foi falado de Chico, foi falado do próprio Mestre, que nos ampara e que nos mostra por onde seguir. Então, saiamos dessa sala de hoje, das reflexões de hoje, mais fortes, mais capazes de lidar com sabedoria frente às nossas dificuldades, frente aos nossos desertos, às nossas tempestades, porque estamos aqui para isso, estamos no educandário terrestre, estamos nessa grande escola para lidar bem com essas tempestades e torná-las superação. Queria dizer isso, que a gente consiga, mediante esse encontro de hoje, essa fala tão proveitosa de busca de autoconhecimento, de, a partir do conhecimento de quem somos, da nossa essência divina, a gente superar as nossas tempestades, os nossos desertos, que a gente saia mais motivado, saia mais forte, que a gente entenda, nós estamos aqui para nos dar as mãos, nos unir,
e seguir em frente, todos juntos. Todos somos capazes de fazer o aprendizado necessário que Deus está nos pedindo. Então, que Ele nos abençoe, nos ilumine e abençoe grandemente sua vida, Jefferson. Obrigado por estar com a gente, que esteja muitas outras vezes, trazendo aí o teu entendimento, a tua paz, viu? Um abraço forte no coração de todos, que saiamos melhor, e com certeza estamos saindo muito melhor do que quando entramos aqui. Que assim seja.